Muita gente fala muito sobre o primeiro milhão, mas antes de você conseguir isso, você precisa de dar muitos passos. E um dos primeiros dele é você conseguir fazer 10 mil reais. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu consegui fazer os meus primeiros 10 mil reais. Eu não vou dizer que foi fácil, mas provavelmente é mais simples do que você tá pensando. Só que depois de conseguir juntar isso, eu perdi uma boa parte da minha carteira ainda. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você se protege disso para que isso não aconteça com você. Tanto é que o que fez o valor da minha carteira cair pela metade, recentemente foi o que fez o valor da minha carteira dobrar. Então já vai deixando o seu like, se por um acaso você não gostar desse vídeo, você pode tirar o seu like depois. Mas fazendo isso, você vai estar ajudando a entregar esse vídeo para mais pessoas e também ajudá-las. Beleza? Então vamos ver como que eu consegui esses meus 10k, chegou até 13, 14 mais ou menos. Como que eu perdi tudo isso? E como que você pode fazer isso também. Como você já deve imaginar, se você já acompanha esse canal há algum tempo, foi com criptomoedas que eu consegui fazer essa grana. Se você é novo aqui, eu falo sobre criptomoedas nesse canal, como que eu vivo de criptomoedas. E os meus primeiros 10 mil vieram daí. Só que como a gente está falando de criptomoedas, eu tenho que deixar uma coisa clara para vocês entenderem como que foi esse processo. A gente precisa de entender a diferença entre investir em Bitcoin e investir em altcoins, que são aquelas criptomoedas alternativas que têm valor de mercado menor e também tem mais volatilidade. Bom, se você investe em Bitcoin, muito provavelmente você não vai ficar multimilionário, comprar iates, mansões Lamborghinis, comprar comida japonesa cara e montar altas mansões em Beverly Hills, Dubai e tudo mais. Por quê? O valor de mercado do Bitcoin já é muito grande. Para o Bitcoin dobrar de valor, por exemplo, teria que entrar $500 bilhão, $1 trilhão para ele dobrar de valor de mercado, você dobrar o seu investimento nele. Então é muito dinheiro que tem que entrar dentro do ecossistema do Bitcoin para você poder dobrar o seu investimento. O que faz com que muito provavelmente não vai ser o Bitcoin que vai te deixar multimilionário. Mas segura essa ideia que eu já vou completar ela. Depois a gente tem as altcoins, que são as criptomoedas alternativas que têm valor de mercado menor e que elas também têm o que a gente chama de assimetria maior, que é a possibilidade de você obter ganhos astronômicos. Você conseguir aí retornos de 10, 100 vezes, talvez 1000 vezes, quem sabe. Enfim, com essas altcoins você tem uma possibilidade de ganho muito maior. Só que você também tem a possibilidade do seu dinheiro virar pó. Quando você investe em Bitcoin, ele pode cair de $10 mil por unidade para $4 mil por unidade, por exemplo, igual aconteceu bem quando estourou a pandemia. Ele chegou aí a praticamente $3 mil por unidade. Só que assim como nos ciclos passados, depois que ele tem uma grande queda, ele continua se valorizando ao longo do tempo. Tanto é que a gente teve aí em 2013, as pessoas desesperadas, porque a bolha do Bitcoin estourou, o Bitcoin morreu. A gente teve em 2017 ele caindo de $20 mil para $5 mil por unidade. Todo mundo falou que o Bitcoin morreu. E hoje em dia tá todo mundo em pânico porque ele tá valendo $30 mil por unidade. Então ao longo do tempo o valor do Bitcoin vai sempre crescendo. Só que você tem que ter uma paciência. Você tem que saber segurar o seu Bitcoin para deixar que o tempo valorize ele. Você tem que ter mãos firmes para conseguir aguentar as quedas do Bitcoin se você for realmente um investidor pensando a longo prazo, não em especulação momentânea, por exemplo. Já no caso das outras altcoins, normalmente quando elas perdem muito valor, muitas delas nunca mais voltam no seu valor de pico. Então se você fica investindo só em altcoins, você também tem a possibilidade de você ganhar muito dinheiro com a valorização delas, só que você também tem a possibilidade do seu dinheiro virar pó e nunca mais voltar para o valor inicial. E você sempre tem que ter isso em mente. Se você investe em Bitcoin, você tem uma assimetria menor, mas você tem um risco menor também de desvalorização do seu patrimônio ao longo do tempo. Muito provavelmente daqui a alguns anos o seu Bitcoin vai estar valendo uma fortuna. Assim como aconteceu nos estouros de bolha, nas mortes passadas do Bitcoin. Por que que eu tô falando que você tem que entender a diferença entre você investir em Bitcoin e altcoin? Por quê? Eu fiz uma grana muito boa? Fiz. Mas eu fiz com altcoin e isso também depois acabou me levando a um problema. Que eu vou contar pra vocês no final, que você tem que assistir até o final pra você entender. Você vai conseguir fazer dinheiro? Vai sim, mas pelo amor de Deus, assiste até o final pra você não perder mais da metade igual aconteceu comigo. Com isso que eu te ensinei, pode te dar a capacidade de você conseguir dobrar o seu dinheiro mesmo nas quedas do mercado, igual foi o que eu fiz recentemente. Bom, como que eu fiz os meus 10 mil reais? Eu fiz uma coisa que eu nem sabia o que era na época, mas que é o que eu recomendo para muitas pessoas, que chama DCA, Dollar Cost Average. O que é isso? É você fazer preço médio nas suas compras, é você ir aportando todo mês. Se você recebeu uma graninha, ou você tem uma grana parada que você quer investir, em vez de você ir lá e
colocar tudo de uma vez, você vai aportando aos poucos, porque isso vai fazendo uma média de preço. Se, por exemplo, o preço estiver caindo, você vai diminuindo cada vez mais a média de preço que você pagou. E como que eu fiz isso? Quando eu entrei no mercado, eu trabalhava e fazia estágio. Então, eu sempre tinha uma grana que eu tinha certeza que vai sobrar no final do mês e eu aportava coisa de 300, 290 reais, não era muita coisa. Você consegue começar com pouca grana, eu comecei com, se não me engano, 260 reais. Então, você consegue começar com pouca grana e fazendo dollar cost average, DCA, você ir aportando aos poucos, você consegue construir um patrimônio bom. Tanto é que, depois de muitos e muitos meses aportando essa quantidade de dinheiro, eu aportei somando, eu já fiz essa conta, deu R$ 2.600 em aporte. E essa grana chegou a valer mais de 12 mil. Se não me engano, o pico que ela chegou foi 14 mil reais. Então é uma valorização muito grande. Você consegue sim fazer uma grana boa investindo pouco. Como que eu consegui transformar esses R$ 2.300 que eu aportei em 14 mil reais no pico? Foi com altcoins. Na época que eu comecei, eu fazia os meus investimentos com real. Hoje em dia eu só acompanho em dólar, porque é muito mais eficiente para você poder fazer análise técnica. Só que na época, por exemplo, o Bitcoin e o Ethereum, ele já tinham um valor alto. O Bitcoin era coisa de 50 mil reais por unidade e era uma coisa que eu não conseguia acompanhar na minha cabeça o valor dele. Eu entender quanto que o meu dinheiro ia estar valendo, por exemplo, sendo que eu comprei a 50 mil reais por unidade, eu comprei uma fração muito pequena, na minha cabeça eu não conseguia acompanhar direito. O que eu fiz? Eu comecei comprando XRP, comprei Bitcoin Cash, por exemplo, porque tinha um valor menor, era um pouco mais fácil de eu conseguir entender. Não tô falando que eles são ativos bons que você deve investir, foi simplesmente porque para mim eu consegui acompanhar mais fácil na minha cabeça de iniciante que não entendia nada do que estava fazendo. Conforme eu fui pegando mais experiência com o mercado, eu fui entendendo mais como você analisa as criptomoedas. Nesse meio tempo aí, eu consegui fazer uma graninha com essas outras shitcoins. Só que como que eu consegui fazer uma grana boa mesmo? Foi com análise fundamentalista e também juntando com análise técnica, né? O que me deu muita grana? Foram 3 ativos, principalmente. 3. Foi a Chilis, eu investi praticamente só de zoeira nela e ela fez 10x. Eu investi em Cardano, paguei 88 centavos ou 80 centavos por unidade, não lembro, 86, 88, alguma coisa assim. E também comprei BNB a 50 dólares por unidade. Essas foram as 3 moedas que mais me deram dinheiro investindo em spot. Eu não alavanquei, não fiz nada desse tipo. Eu simplesmente comprei essas 3 altcoins quando ela tinha um valor de mercado muito menor e elas tiveram uma valorização aí enorme. A Chilis fez mais de 10x, a BNB, eu comprei várias unidades dela a 50 dólares por unidade e depois aí ela chegou a valer 600, mas eu fiz venda em 400, em 300, em 550 dólares por unidade. E eu também comprei e vendi Cardano. A Cardano eu paguei, vamos dizer aí, entre 80 e 90 centavos e eu acabei vendendo ela a 1,90, depois eu vendi ela a 2,30, vendi ela lá beirando os 3 dólares também, eu fui vendendo ela aos poucos. Enfim, eu fiz uma grana muito boa com essas altcoins. Por quê? Porque elas têm essa tal dessa assimetria, elas têm uma possibilidade de valorização muito grande, porque o valor de mercado delas não é muito grande. Qual que é o problema? É a maldita sorte de principiante. Dessa mesma forma que eu fiz muito dinheiro, eu acabei perdendo praticamente metade dela, ou talvez mais da metade, justamente por conta dela. Então você tem que saber balancear, como eu falei. O que aconteceu? Eu tomei uma virada de mercado na cabeça e eu tava até a tampa em altcoin. Eu não comprava Bitcoin porque para mim Bitcoin não fazia dinheiro. Eu já comprei Bitcoin, aí, por exemplo, movimentando. Se você tem R$ 1.000 em Bitcoin, o Bitcoin faz uma movimentação aí, se ele dobra de valor, que é uma coisa extremamente difícil, você vai ter R$ 2.000, entendeu? Então eu não comprava Bitcoin justamente por isso. Quando o mercado vira, o Bitcoin, ele faz isso aqui, ó. O Bitcoin tá aqui caindo de mansinho, pá. Tá caindo tranquilo, vai diminuindo o preço dele. Mas as altcoins, elas caem de ponta. As altcoins dão um mergulho. Então a minha carteira aí que chegou a 14 mil reais, ela caiu pra, tipo, 5 mil, 6 mil reais. Enquanto eu teria perdido no máximo aí uns 30% se eu tivesse comprado um pouquinho mais de Bitcoin, por exemplo, eu perdi mais da metade porque eu tava até a tampa em altcoin. Então você tem que ter um balanceamento, você não pode ficar só em altcoin, porque senão o seu investimento ele muito provavelmente vai virar pó na primeira oportunidade que o mercado der uma virada, e eu tomei uma dessa na cabeça.
Mas aí a gente vem para um outro ponto, que é como que você consegue ganhar dinheiro. Que é como que eu dobrei o valor da minha carteira recentemente, acontecendo a mesma coisa. O mercado deu uma virada, talvez vocês estejam sabendo, mas está basicamente tudo derretendo. Eu postei muita coisa interessante no meu Instagram, falando sobre alguns trades que eu estava fazendo. Eu falei, eu vou entrar em trade nesse lugar, e depois eu postei o resultado dele, mostrei que eu estava fechando o trade, por exemplo, com 260% de lucro. Eu fiz vários trades que eu mostrei para a galera do meu Instagram, mostrei os resultados dele que deram 100, 120, 250, 300%, um monte de coisa assim. E como que eu fiz isso? Com o mercado em queda. Então, o que aconteceu? Depois que eu aprendi a entender os ciclos do mercado, eu comecei a me proteger do mercado e eu, por exemplo, tenho só Bitcoin e Ethereum na minha carteira atualmente e não é muito. Tô comprando ele aos poucos conforme a gente vai caindo, chegando em suportes. Por exemplo, eu comprei bastante em 30 mil dólares. Mas ainda assim, menos da metade da minha carteira está realmente em cripto, justamente porque o mercado está caindo, então não é um momento muito interessante de você ficar posicionado em cripto. Mas como que eu fiz dinheiro com isso? Como que eu consegui dobrar o valor da minha carteira? Além de sair das minhas posições, quando ela estava bem mais lá para cima, eu abandonei o mercado totalmente quando o Bitcoin estava na casa dos 52 mil dólares, por exemplo. Eu fui recomprar agora, só agora que ele chegou a 30 mil dólares por unidade. Antes disso, eu estava fazendo alguns trades. O que você consegue fazer? Você consegue usar um contrato futuro. Como que você faz isso? Você pega emprestado, por exemplo, um Bitcoin. Vamos fazer com valores bem redondos para ficar fácil. Você pode fazer um contrato futuro de venda. O que você faz? Você pega um Bitcoin emprestado, você vai lá e paga 60 mil dólares num Bitcoin. Não são esses valores tão altos, tá? É só a título de exemplo para ficar fácil. Mas você foi lá e pegou emprestado um Bitcoin a valor de 60 mil dólares. Muito bom, beleza. Você pegou esse Bitcoin emprestado. O que você faz? Você vai e vende ele. O que você pegou emprestado? Você pegou um Bitcoin, pensa no Bitcoin, tá? Você pegou um Bitcoin, você vendeu ele a 60 mil dólares. Se ele cair, por exemplo, para 30 mil dólares, você vai recomprar esse seu Bitcoin e você vai ter 30 mil dólares de lucro. Como assim? Você vendeu, você pegou emprestado, você está devendo um Bitcoin para o cara que você pegou emprestado. Aí você vendeu ele lá a 60 mil dólares, depois você recomprou ele a 30. Então essa diferença é o seu lucro. Você vendeu a 60, recomprou ele a 30 e você vai devolver o Bitcoin, fechou o contrato, só que agora você vai ter 30 mil dólares a mais. Por quê? Porque você vai devolver aquele Bitcoin, você fechou o seu contrato com o cara lá, mas você conseguiu esse lucro de 30 mil no meio. Isso é um contrato futuro de venda. Você consegue ganhar dinheiro com isso. Da mesma forma que você consegue perder dinheiro com isso se ele subir. Se você, por exemplo, pagou 60 mil dólares para você poder vender ele e você depois, para fechar o contrato, você tem que recomprar para poder entregar de volta para o cara. Então você comprou ele a 60 mil dólares. Se ele chegar a 120 mil dólares, por exemplo, se ele dobrar de preço, você vai ter 60 mil dólares de prejuízo, entendeu? Então você consegue fazer esses contratos futuros. Mas você precisa de entender muito bem o mercado. Mas isso não é uma coisa tão simples assim. Já a parte de você se proteger do mercado é simples, agora você ganhar dinheiro com o mercado é um pouco menos. Nesse momento, por exemplo, eu tô shortando, né? Tô apostando na queda de uma criptomoeda que chama Cronos. Ela tá custando aqui, ó, ela tá me dando, não tá focando, mas tá dando um lucro aí de 75 dólares nesse trade aqui. Eu tô fazendo um contrato futuro de venda, o preço dela tá caindo e eu tô fazendo dinheiro em cima dela. Se vocês olharem aqui, por exemplo, ó, eu vendi aqui em cima e o preço dela tá aqui embaixo, né? Então essa diferença, mais uma alavancagem, né? Ela tá me dando esse lucro. Então, galera, você tem que se atentar primeiro. Você quer ganhar dinheiro, realmente fazer uma grana boa, você precisa de saber quando que o mercado tá crescendo e você tem que apostar majoritariamente em altcoins. Não vale a pena se você tiver um capital maior, porque vale a pena você proteger mais esse capital do que jogar tudo fora. Então, se você tem um capital pequeno, vale a pena você acabar apostando mais em altcoins. Esse dinheiro pode virar pó, mas é um capital pequeno. Da mesma forma que ele pode dar uma valorizada bem grande. Só que, depois que você fizer uma grana, por exemplo, 10 mil reais pra mim já era uma coisa muito grande na época. Hoje em dia ainda é, né? Mas 10 mil reais pra mim era a maior quantidade de dinheiro que eu já tinha conseguido juntar na vida. E eu não realizei, não converti, por exemplo, para uma moeda mais segura. Eu não tirei um pouco desse risco, entendeu? Eu deixei tudo lá ardendo, achando que eu ia conseguir dinheiro infinito. Eu poderia ter comprado mais Bitcoin, ter me protegido até eu realmente me desfazer totalmente da posição, ele teria caído muito menos, não teria virado pó tão rápido quanto as altcoins que acabaram
me dando tanto prejuízo tão rápido. Então, Bitcoin você consegue lucrar, consegue se proteger aí ao longo do tempo, ele pode perder valor, mas ao longo do tempo é muito provável que ele vai continuar se valorizando. Só que se o mercado virar, galera, pula fora de altcoin. Não fique em altcoin de jeito nenhum, porque elas muito provavelmente vão virar pó. A maioria das altcoins aí já caiu 60%, 70% do pico delas. Então, o mercado deu uma virada. No máximo que vocês vão entrar é Bitcoin e talvez Ethereum, né, que seria a segunda maior criptomoeda. Mas não fiquem presos em altcoins quando o mercado virar. Agora, se você quer fazer dinheiro com a queda também, você precisa saber operar contratos futuros. Já é uma coisa bem mais complicada, requer muita atenção, é bem mais difícil de se fazer, mas não é impossível. Eu mesmo consegui fazer isso, em momentos oportunos é a melhor coisa que você pode fazer. Não é igual você ver em propaganda da internet por aí que você vai fazer 1% ao dia, que te deixaria trilionário em 6 anos, por exemplo, se você fazer a conta aí começando com $1.000. Não é esse tipo de coisa que te promete deixar rico do dia para a noite. Nesse tipo de momento aqui, é muito oportuno você saber operar contratos futuros, porque o mercado está muito direcional. Se ele está só caindo, vale a pena você fazer uma operação de venda, por exemplo, já que ele está muito direcional. Na descrição também eu sempre deixo o link do meu Instagram, da comunidade que a gente tem no Telegram, que ajuda muito, essa galera tira muita dúvida do pessoal, eu ajudo também, sempre estou respondendo lá. Então, se você quiser começar a participar de uma comunidade para ter mais interação com esse mercado, lá tem várias pessoas que já estão nele há bastante tempo, que podem te ajudar. Tem o meu Instagram também, onde eu costumo postar as operações que eu estou fazendo, eu explico bastante coisa sobre o mercado. Vale bastante a pena caso você também queira manter mais contato com esse mundo cripto e tá sempre aprendendo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreva para receber mais desse tipo de conteúdo. Meu nome é Tony Mark, valeu, falou!